Um Tririense no mundo. 14ª crônica. Um tririense no mundo está novamente próximo da cidade francesa de Nimes, com cerca de 150 mil habitantes, mas uma história que vem desde o Império Romano. Nosso tema será a engenharia romana, vias pavimentadas. A primeira via calçada construída no Império Romano foi a famosa Via Ápia, nome em homenagem a Apio Cláudio, o Cego, que foi também o implantador do primeiro aqueduto romano, capaz de fornecer à cidade de 150 mil habitantes 75 milhões de litros de água por dia. Portanto, apesar de deficiente visual, Apio Cláudio conseguia enxergar o futuro, sendo um ferrenho adversário de qualquer acordo de paz entre Roma e o ditador grego Pirro, quando este entrou em guerra contra a República Romana. Antes de falar dos conflitos romanos e da importância da engenharia nas guerras, vou exibir um pequeno vídeo que me deu muito trabalho para organizar, mostrando a evolução das vias pavimentadas desde a primeira, a Via Ápia, que começou a ser construída no ano 312 a.C., até quando o imperador Adriano, em meados do segundo século da era cristã, mandou construir um muro na fronteira entre a Inglaterra e a Escócia, definindo os limites do império, que na visão dele deveria parar de crescer. Ele não era cego, mas não enxergava o futuro como Apio Cláudio. No final do Império Romano, as vias pavimentadas estavam em torno de 100 mil quilômetros. Como era uma via romana pavimentada? O que a diferenciava de outros caminhos abertos pelo homem ao longo da história? No trecho mais comum de terra, com cobertura vegetal, os romanos primeiro abriam duas valas laterais paralelas ao eixo da futura via. Depois, removiam parte da terra entre essas valas, criando uma base para a fundação forte de pedras entre 30 e 50 centímetros de espessura, como se fosse um muro tombado, com um revestimento de argila entre essas pedras. Mais tarde, quando eles próprios, os romanos, descobriram o cimento, passaram a usar pedras grandes e cimento, substituindo a argila, ou seja, criaram uma base sólida e impermeável. O nome desta base era statumen, que deu origem à palavra italiana strada, à portuguesa estrada, à inglesa street e à alemã Straße. Uma segunda camada de 20 a 30 centímetros de espessura, composta de areia e brita, era assentada sob o statumen e se chamava rudo. Uma terceira camada, composta inicialmente de cal e areia, e mais tarde cimento e areia, chamava-se núcleo. Tinha a configuração do perfil da futura via, ou seja, sendo mais elevada no centro e decaindo para as extremidades, que era ladeada de pedras alinhadas, formando um meio-fio. A quarta e última camada era chamada de pavimento, sendo composta de pedras planas na superfície e irregular na parte de baixo, que entranhava no núcleo. As juntas entre essas pedras, que chegavam a ter 30 centímetros de espessura, era preenchida com cimento. Finalmente, os romanos cobriam as valas laterais com terra, não recompondo a cobertura vegetal, permitindo assim que toda a água que caísse sobre a via ou que migrasse através de lençóis freáticos tivessem um caminho fácil para escoar e se acumular.
Essa técnica me recorda meu primo Mauro Gonçalves, um engenheiro rodoviário com mais de 40 anos de experiência, que sempre me dizia: uma boa rodovia tem que ter o porão sempre seco. E era exatamente isso que os engenheiros romanos faziam há mais de 23 séculos atrás. Retornando agora à Via Ápia e à guerra dos romanos contra o ditador grego Pirro, com um assustador exército composto de mais de 30 elefantes de combate e com uma bem treinada infantaria, armada de lanças de mais de 6 metros, chamada falange, os romanos dispunham da chamada infantaria pesada e também de alguns segredinhos. Os engenheiros romanos atuavam em Roma há mais de 300 anos, pois haviam construído uma rede de esgoto no ano 600 a.C. e que é usada até hoje. Esses engenheiros desenvolveram uma formidável artilharia que atirava pedras e lanças a longa distância. Criaram também uma biga, ou seja, uma charrete puxada por 2 cavalos com lâminas nos eixos, que cortavam as pernas da cavalaria inimiga e feriam os elefantes, que se tornavam incontroláveis. Mas havia outra arma que os romanos vinham desenvolvendo há séculos nas suas arenas: cães de guerra ferozes, que, como relata o historiador Plínio o Velho, desorganizava a bem treinada falange grega. O ditador Pirro venceu algumas batalhas, mas perdeu a guerra. Daí a expressão usada até hoje, vitória de Pirro, que significa uma batalha vencida, porém sem importância. Pirro, além de guerrear com os romanos, criou confusão também com os fenícios, um povo até pacífico, grandes navegadores e comerciantes que ocupavam há séculos as ilhas do Mediterrâneo. Depois que Pirro se retirou, foi a vez de Roma começar uma guerra contra os fenícios, ao perceber a vulnerabilidade do povo que controlava todo o Mediterrâneo. Mas, antes, os romanos passaram a dominar toda a península italiana, criando vias pavimentadas onde sua artilharia pesada podia se movimentar em toda velocidade. Fenícios, provavelmente você já ouviu falar deste povo. A Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, segundo o professor Bernardo da Silva Ramos, em um estudo de 1923, foi visitada por eles 800 anos antes de Cristo. Deixaram até uma inscrição que ele traduziu, dizendo: Tiro Fenícia, Badezer, primogênito de Getibal. Uma lenda? Pode ser, mas em vários locais fora da Europa foram encontradas inscrições dos fenícios, um povo que era excelente navegador. Mas, quando enfrentaram os romanos e seus engenheiros, ao invés da clássica batalha naval da época, que consistia em furar o casco de madeira dos navios inimigos, os romanos, no combate contra os fenícios, emparelhavam as suas embarcações. Seus engenheiros haviam projetado rampas com ganchos na ponta, por onde a infantaria pesada romana avançava. E aí era uma carnificina sobre os marinheiros fenícios. Vencendo os fenícios no mar, logo os romanos se apoderaram de todas as ilhas do Mediterrâneo,
e impuseram uma pesada multa de guerra à capital dos fenícios, na cidade de Cartago. Foi a primeira parte da chamada Guerra Púnica, que culminou novamente com Roma ampliando a sua rede de vias pavimentadas, agora em direção à Grécia, pois havia adquirido uma grande experiência naval. É quando tem início a chamada Segunda Guerra Púnica, no ano 218 a.C., e seu personagem principal é famoso até os dias de hoje, Aníbal e os seus elefantes de guerra. Aníbal saiu da Espanha, da cidade chamada Nova Cartago, hoje Cartagena, e avançou penosamente por 2.200 quilômetros até Roma sem estradas. Atravessou as montanhas dos Pirineus, entre a Espanha e a França, e as montanhas dos Alpes, entre a França e a Itália, em pleno inverno. Chegou aos muros de Roma, vencendo todas as batalhas. Seria o fim do Império Romano? É o que eu vou contar na próxima semana, na continuação da história do Império Romano, sob o ponto de vista da engenharia. Não percam! E assim terminamos, meu prezado ouvinte da 87,7 FM, mais um programa. Você já sabe, para críticas e sugestões, continue enviando mensagem para 13r.gmail.com. Triense no mundo.